Você já se perguntou como bilhões de reais sumiram dos cofres públicos em esquemas como o Mensalão ou a Operação Lava Jato? Quem eram os verdadeiros personagens por trás desses escândalos que pararam o país? O que permitiu que a corrupção se espalhasse tanto e como esses casos mudaram ou não o Brasil que vivemos hoje? Então prepare-se para esta análise. Se achar que o conteúdo é rico e de valor, curte, comenta e compartilhe. Isso ajudaria a ele chegar a mais pessoas. Agora vamos para o vídeo. Durante a ditadura militar, de 1964 a 1985, o regime se apresentava como moralizador e contra a corrupção, mas na realidade, a corrupção continuava ampla e enraizada. A falta de transparência e a censura da imprensa impediram que denúncias viessem à tona de forma eficaz. Grandes obras como Itaipu e a Transamazônica foram executadas sem controle público efetivo, o que facilitou desvios milionários. Internacionalmente, intelectuais e jornalistas expositoram que autoritarismos costumam bloquear os mecanismos democráticos de controle, facilitando irregularidades em nome da segurança nacional. Muitos viram na ditadura brasileira um exemplo de como o poder sem fiscalização estimula a corrupção. Na transição para a democracia, especialmente nos anos 1980, casos emblemáticos começaram a ser investigados e divulgados. O presidente José Sarney, primeiro presidente civil após a ditadura, foi acusado de superfaturamento, nepotismo e uso irregular de verbas públicas, mostrando que a corrupção continuava na nova era democrática. Essa fase marcou o início da atenção da mídia e da sociedade civil sobre escândalos que até então eram protegidos pelo silêncio institucional. Na nova república, a corrupção ganhou destaque com o impeachment do presidente Fernando Collor em 1992. Collor foi acusado de comandar um esquema milionário de propinas por meio de seu tesoureiro PC Farias, com desvios reportados na casa de US$ 1 bilhão. Esse escândalo se tornou um dos primeiros grandes exemplos latino-americanos de reação popular e judicial contra a corrupção presidencial, reverberando em veículos internacionais e consolidando a imagem do Brasil na imprensa global como um país marcado por sérios problemas éticos na política. Esse episódio foi citado frequentemente em estudos sobre a efetividade dos mecanismos democráticos de controle na América Latina. Nos primeiros anos do governo Lula, em 2005, ocorreu o escândalo do Mensalão, envolvendo o pagamento de mesadas mensais a parlamentares aliados para garantir apoio político coordenado por líderes do PT e intermediado pelo publicitário Marcos Valério. A operação judicial resultou em condenações históricas em 2012, envolvendo nomes como José Dirceu e Delúbio Soares, sinalizando que órgãos judiciais e Ministério Público estavam ganhando força para enfrentar a corrupção em todas as esferas. O Mensalão foi amplamente coberto pela imprensa internacional, que destacou a complexidade do sistema político brasileiro e a dificuldade do país em romper com sua cultura de corrupção sistêmica. Em 2007, a Operação Navalha revelou o desvio de cerca de R$ 1,06 bilhão em contratos públicos do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, envolvendo superfaturamento e licitações fraudulentas. Além do impacto financeiro, os escândalos revelaram colaborações entre setores públicos e privados e afetaram grandes obras como a chamada Ponte para Lugar Nenhum, que viraram símbolos da corrupção e má gestão. O ex-governador do Maranhão, Jackson Lago, e o ministro Silas Rondô foram implicados, mostrando que a corrupção não estava confinada ao Executivo Federal e atingia variadas instâncias do Estado. O maior impacto internacional da corrupção brasileira veio com a Operação Lava Jato, a partir de 2014, que expôs um dos maiores esquemas do mundo envolvendo a Petrobras, grandes empreiteiras e políticos de vários partidos. O esquema envolvia propinas, superfaturamento e lavagem de dinheiro, com desvios que ultrapassaram os 10 bilhões de reais. O caso da compra da refinaria de Pasadena, que causou prejuízo de US$ 790 milhões à Petrobras, tornou-se símbolo da dimensão e sofisticação do esquema. A operação teve ampla repercussão global, tendo sido estudada,
como um marco no combate à corrupção transnacional, com cobertura extensiva por agências como BBC, The Guardian e New York Times. Intelectuais destacaram como a Lava Jato transformou o cenário jurídico-político, mas também estimularam debates sobre possíveis excessos e politização da justiça. O presidente Lula foi condenado pela Lava Jato em casos ligados a propinas no triplex do Guarujá e sítio em Atibaia. Mas essas condenações foram anuladas em 2021 pelo Supremo Tribunal Federal, que apontou parcialidade do juiz Sérgio Moro e incompetência da Vara de Curitiba para julgar os processos. Além disso, vazamentos de conversas internas entre procuradores fomentaram críticas internacionais sobre o uso político das investigações, reacendendo o debate sobre a independência judicial no Brasil. Esse desenrolar foi acompanhado por analistas da ONU e da Organização dos Estados Americanos, OEA, que alertaram para o risco de retrocessos institucionais. A mídia internacional cobriu os desdobramentos do Petrolão e da Operação Lava Jato, destacando inicialmente o impacto do combate à corrupção, como um marco no Brasil e na América Latina, exaltando os esforços judiciais e policiais para enfrentar um dos maiores escândalos da história do país. Jornais como The New York Times classificaram a condução das investigações como corajosa e elogiaram o juiz Sérgio Moro, ressaltando que o Brasil demonstrava ter instituições capazes de enfrentar até mesmo os mais poderosos, inclusive ex-presidentes. No entanto, destacaram também os riscos políticos e econômicos, observando que a operação desestabilizou o sistema político e contribuiu para a recessão econômica, ampliando o desemprego. O Times americano enfatizou a necessidade de que os avanços no combate à corrupção não resultassem em retrocessos para a democracia. Por outro lado, a partir de 2019, após as reportagens da série Vaza Jato, grande parte da imprensa internacional passou a questionar a imparcialidade das investigações. Veículos da Argentina, Estados Unidos e Peru passaram a apontar indícios de abuso de poder e interesses políticos na condução da Lava Jato, criticando o juiz Moro por possíveis perseguições contra adversários políticos. Essa mudança refletiu uma visão mais crítica sobre o processo judicial e as consequências políticas da operação. Mais recentemente, em 2025, o escândalo do INSS revelou desvios de mais de 6 bilhões de reais por meio de descontos ilegais em benefícios de aposentados e pensionistas, golpeando diretamente os mais vulneráveis. A operação sem desconto da Polícia Federal resultou em prisões e recuperações milionárias, demonstrando que a corrupção no Brasil não é só alta política, mas atinge pessoas comuns em seu dia a dia. A crise dos Correios expõe outro lado da corrupção e má gestão, desde denúncias de propina de 2005 até problemas recentes com indicações políticas para cargos de liderança. A estatal sofre prejuízos e desafios que são reflexo dos problemas estruturais do setor público brasileiro. A disputa sobre a privatização dos Correios tem sido tema de debate internacional, pois envolve questões sobre governança corporativa, eficiência estatal e interesses políticos. Economicamente, a corrupção custa caro para o Brasil. Estimativas apontam perda diária de bilhões de reais, prejudicando saúde, educação e infraestrutura, setores fundamentais para reduzir desigualdades. Segundo a Fiesp, combater a corrupção poderia elevar significativamente o crescimento econômico e a qualidade de vida da população, reafirmando que corrupção e pobreza são problemas interligados. A mídia e a cultura popular têm um papel ambíguo. Embora denunciem escândalos, muitas vezes naturalizam o jeitinho brasileiro como algo cultural, desviando o foco crucial da exigência por ética e transparência. Pesquisas acadêmicas e documentários desenham esse discurso como uma narrativa que reforça o conformismo social e aceita a corrupção como inevitável. Voto consciente é a base para mudanças reais. Se você também acredita nisso, deixe seu like e se inscreva para acompanhar vídeos que fazem a diferença.